Olá, você assinante da NET, canal 14, nesse momento acompanhando o programa Visão Geral da nossa grande amiga jornalista Eliane Rodrigues. Para você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia, sempre acompanhando a nossa programação. Hoje nós teremos mais uma entrevista muito importante para você acompanhar aqui todos os dias nas nossas programações, as informações, os acontecimentos, tudo aquilo que acontece na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, você acompanha no canal 14 da NET. Hoje com ele, doutor Lúcio Gomes, mais uma vez. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Serleiser, bom dia a todos. Bom dia, pastor Tiago, a quem eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Tiago, de ouvir falar, nós já conhecíamos. É verdade, né? Bastante famoso, por já sinal, ouvimos, né? Muito. E é um prazer recebê-lo aqui. Inclusive, quero trazer aqui alguns dados, poucos dados dele, né? Tiago Vinícius Cunha, pastor evangélico, ele que é pastor da Church in Connection, né? Ou seja, Igreja em Conexão, aqui em Anápolis desde o ano 2006. Eu busquei seu histórico, viu, pastor? Tá certo? Ele que é paulista, tá? Porém, cidadão anapolino, recentemente recebeu o título de cidadão anapolino. Esse é um pouco do pastor, formado em teologia, né? Inclusive pelo Seminário Presbiteriano Renovado Brasil Central da Church in Connection, e é um pouco dele. Nós vamos saber mais durante a entrevista, doutor Lúcio, conhecer um pouco mais do pastor Tiago e bem como da proposta da Church in Connection aqui na cidade de Anápolis. Uma proposta inovadora, chama a atenção de muitos, principalmente do setor evangélico, do mundo evangélico, porque traz inovações. Bom dia, pastor Tiago, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, primeiramente, por essa oportunidade de poder estar aqui, Serleiser, doutor Lúcio, doutor Serleiser também. Estou muito feliz de poder ter sido lembrado por vocês, de participar desse momento que eu acredito que será muito agradável. Com certeza será muito agradável. Vamos conhecer um pouco mais da Church, porque quando a gente fala um nome americanizado e a gente logo começa a perguntar, afinal de contas, qual que é a proposta? Principalmente quando você passa ali na Avenida Brasil Sul, onde está o templo, e você, quando tem programação, você olha e você vê de verdade um ambiente diferente, uma programação totalmente inovadora dentro do segmento evangélico, dentro do segmento religioso. Pastor Tiago, essa proposta, a proposta da Church, de que forma que ela se dá? Ou seja, qual que é a ideia de se ter essa programação, essas inovações, essa proposta totalmente diferente daquilo que tradicionalmente a gente acompanhava dentro do mundo protestante, dentro do mundo evangélico? Primeiramente, o nome da igreja. As pessoas sempre me perguntam por que Church in Connection, de onde surgiu. E um belo dia eu tinha um hábito, né? Quando você tem filho, você muda muitos hábitos. Mas antes dos filhos, eu tinha um hábito de dormir até muito tarde. Na verdade, de ir dormir quase 3, 4, 5 horas da manhã. E aí eu estava assistindo uma matéria do canal da Rede Globo, que estava passando uma entrevista sobre a geração Connection. E aí eu falei assim, cara, tá aí o nome da igreja. Eu vou colocar Church, que é uma igreja em inglês, e vou mudar para Connection. E aí surgiu Church in Connection. A proposta da igreja, desculpa, doutor Lúcio, é bem uma proposta jovial, mas com os mesmos princípios, os mesmos valores de qualquer outra igreja da cidade, do Brasil. Na verdade, o que nós simplesmente mudamos é essa roupagem de ser igreja, essa forma visual de ser igreja. Mas os princípios, os valores, as doutrinas, tudo que uma igreja evangélica tem, nós temos. A única coisa que nós mudamos, se podemos dizer assim, que há uma mudança, apesar que muitas igrejas já aderiram a isso, é muito mais o visual. O restante é exatamente igual. Importante quando se diz que, como diz, os princípios se mantêm, né? O que muda é a forma. Agora há pouco o doutor Serleiser colocou que o senhor teve uma formação em teologia da igreja presbiteriana. Uhum. A origem da Church hoje tem alguma ligação com a igreja presbiteriana? Se originou algo de lá? Durante 7 anos, nós éramos presbiterianos
e vai fazer exatamente 3 a 4 anos, agora em dezembro, se eu não estiver enganado, vai completar 4 anos que nós não somos mais presbiterianos, mas continuamos com vínculo, em amor, em amizade, apenas nos desvinculamos denominacionalmente. Mas nós temos um princípio, eu aprendi isso dentro da presbiteriana, que aquilo que nos une sempre será maior do que aquilo que nos separa. E aquilo que nos une é o amor de Jesus, e o que nos separa é uma denominação, é um jeito de pensar a igreja, de fazer a igreja, mas que eu acredito que é muito menor comparado com aquilo que é maior, que o que nos une é Jesus Cristo. Agora, church em inglês significa igreja. Uhum. A proposta desse nome americanizado tem a influência americana também no estilo de adoração a Deus, ou não tem nada a ver? Na verdade, assim, hoje quase todas as canções que as igrejas brasileiras cantam são canções americanas. O estilo de ser igreja é americano. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu tenho a oportunidade de pelo menos ir uma vez por ano aos Estados Unidos. E americano, eles têm uma visão de excelência em absolutamente tudo que eles fazem. E não que o brasileiro não tenha, mas tudo que um americano faz, ele tem uma visão de excelência. E quando ele pensa em igreja, a mesma excelência que ele tem para business, a mesma excelência que ele tem para construir estradas, para administrar o país e por aí vai, é a mesma visão que eles têm para a igreja, e talvez até mais, porque eles entendem que se eles fazem de forma excelente o mundo dos negócios, eles precisam fazer mais excelente o reino de Deus. Então, essa visão americana e esse conceito americano é algo que traz ao nosso coração o desejo de fazer exatamente igual, mas de uma forma diferente, porque afinal nós não somos americanos, somos brasileiros. Então, na verdade, a gente pega esse padrão de excelência, essa visão de excelência e aplica para a igreja local. Mas essa estrutura, por exemplo, a cor da igreja, por que preto? Acho que a maioria das pessoas que chegam lá na church pela primeira vez faz essa pergunta. Pois é, por que preto e por que com as luzes quase que todas apagadas? O que ocorre é o seguinte, hoje muitas igrejas pintam de preto e apagam a luz, sem saber exatamente qual é o motivo do preto do apagar a luz. Mas o americano, como eu disse, ele pensa muito diferente. E estudando a neurolinguística, eles descobriram que ambientes escuros traz para a sua mente e para o seu cérebro o entendimento de descanso. Ambientes claros traz para a sua mente a programação de trabalho, porque quando você dorme, a primeira coisa que você faz é apagar a luz. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é acender a luz. Então a sua mente é programada desde o dia que você nasce que luz acesa, trabalho. Luz apagada, descanso. E nós entendemos que o ambiente de culto não é um ambiente de trabalho, e sim um ambiente de descanso, pois afinal ali você vai para ouvir Deus falar com o seu coração e você falar ao coração dele através da sua adoração. A segunda coisa, não sei se vocês já foram em alguma igreja, mas é absolutamente normal as pessoas levantarem para beber água, ir ao banheiro e tal. E num ambiente claro, quando a pessoa levanta, é automático você sair da atenção, ou tirar a sua atenção, talvez da palavra, ou do louvor, para ver uma movimentação. Mas se você observar, quando você vai no cinema, você não fica olhando quem sai para comprar pipoca, quem levanta, a não ser que a pessoa passe na sua frente. Mas caso contrário, está tendo toda uma movimentação e você não está preocupado. Por quê? Os nossos olhos têm a necessidade de focar a sua atenção para o único ponto de luz. Ou seja, essa questão da cor também é uma estratégia para se conseguir uma maior atenção das pessoas que ali estão, uma maior concentração, e aí melhorar de fato a adoração de todos que ali estão a Deus. A ideia é foque no ponto mais importante. E o único local que é claro... Esqueça tudo ao redor. Sim, é onde está sendo ministrado. Só que as pessoas, no primeiro momento, por não conhecerem a essência, apenas conhecer o exterior,
acham que é algo de modismo, que é simplesmente por pintar. Não, eles querem ser completamente diferentes, querem chamar atenção, enfim. Mas existe um motivo exatamente por cada uma das cores que estão ali. Nós temos até mesmo profissionais que trabalham com mídia, com marketing e estudam exatamente cada disposição de luz, o porquê aquilo ali. Então, na verdade, não é simplesmente por fazer. Existe um estudo por que fazemos. Pastor, o senhor colocou agora 2 pontos interessantes. O primeiro, fazer diferente, ser diferente em tudo. O segundo, a questão do posicionamento do pessoal de marketing, da forma de realizar o culto. Sua igreja ela traz uma característica bem jovial. Nós temos as informações que nós temos, o que nós temos visto, é que o público, na grande maioria, são jovens. Na realização dos cultos, tem sido usado recursos de multimídia? Como que tem sido realizado esse trabalho? Eu vejo assim, eu até uso um exemplo que eu acho fantástico, sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola foi criada há mais de 100 anos, é exatamente o mesmo líquido, não mudou, e as pessoas continuam consumindo a Coca-Cola, é a bebida mais vendida do planeta, porque a Coca-Cola ela teve uma grande sacada. A essência, o líquido da Coca continua o mesmo, o que mudou é apenas a embalagem. Você tem a de garrafa, tem a de 600, tem a de lata, tem a de 2 litros. Muda-se a embalagem, preserva-se a essência. O que nós entendemos é que apenas mudamos a embalagem. Mas a essência daquilo que Jesus pregava, daquilo que Paulo pregava, daquilo que os discípulos pregavam, é a mesma essência. Então, antigamente, eu fui dessa geração, quando você ia anunciar a palavra de Deus ou um culto, você chegava, batia na porta das pessoas, entregava um panfleto e convidava a pessoa para ir para o culto. Ou, caso contrário, você alugava um carro de som, saía na rua anunciando, chamando a pessoa para ir para a igreja. Isso funcionou durante muito tempo. Sim, né? Hoje nós temos o Instagram, que eu consigo fazer uma divulgação mapeada. Eu posso escolher se eu quero mandar uma divulgação para homem ou para mulheres, se eu quero uma divulgação para 15, 20, 40, 50 anos. Então eu consigo ser mais efetivo, porque a primeira coisa que nós hoje fazemos quando acordamos é pegar o celular. E a última coisa que nós fazemos quando vamos dormir é pegar o celular. Então, hoje, essa geração está presa a isso aqui, porque isso aqui é muito mais do que um aparelho. Isso daqui é até mesmo uma ferramenta de trabalho. Então, a forma como nós entendemos de ser igreja é que a embalagem mudou, mas a essência continua a mesma. Então, eu não tenho mais efetividade quando eu divulgo através de um carro de som, porque a maioria das pessoas estão trabalhando. Eu não tenho mais efetividade quando eu vou lá, bato na porta de alguém, até porque geralmente você está descansando e não quer tirar esse momento para atender alguém na sua porta, até mesmo porque você não sabe quem está batendo na sua porta. Mas se você, de certa forma, recebe nas suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, a divulgação, um vídeo legal, isso chama muito mais atenção. Pastor, dentro dessa questão, a gente vê justamente a inovação. E nós estávamos acostumados até algum tempo atrás de ver justamente não apenas a metodologia de trabalho do mundo religioso, do mundo evangélico propriamente dito, mas também a vestimenta, formato dos cultos. Então, quando você falava, eu sou evangélico, você logo vinculava a figura daquele pastor de terno e gravata. Eu me lembro até daquela, sem crítica alguma às pessoas tradicionais, mas aquela gravata florida, né, naquele terno diferente. Mas, porém, doutor Lúcio, Bíblia, né, que era o instrumento uma principal. Bíblia grande, isso. né? Me parece que quanto maior o cargo que ele assumia na igreja, maior era a Bíblia também. Verdade. Então, eram características que a gente acabava identificando da figura da pessoa, e às vezes a pessoa não precisava nem anunciar que era evangélica, né? Nós já identificávamos pela vestimenta. Hoje eu vejo, por exemplo, o senhor pastor, jovem, né? Com calça pega marreco, como eu vi. uma calça diferente, né? Camiseta. Não que isso seja proibido, que fosse proibido lá atrás, sim. né? É de forma diferente alguma. do que se tinha. Mas era a característica que se tinha no passado e a característica que tem hoje. Dentro dessa questão, a pergunta que a gente faz é: essa questão hoje da adoração a Deus,
A conclusão que nós podemos tirar é que ela se adapta de acordo com o tempo, se utilizando inclusive hoje das tecnologias que nós temos disponíveis, como o senhor colocou agora há pouco, o equipamento celular. Nós podemos concluir isso, então, que na medida em que avançamos, nós também adaptamos a nossa sociedade a um modelo diferente de adoração a Deus. Então, a primeira coisa que demorou tempo para a gente entender, nós fomos evangelizados por americanos e por ingleses. E ao contrário do Brasil, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, verão é verão, inverno é inverno, é muito nítido e claro as estações do ano. E quando os ingleses, americanos vieram para nos evangelizar, as vestimentas que eles tinham eram saia, vestido, terno, gravata, que é muito característico tanto do americano como do inglês de antigamente. Nós, ao sermos evangelizados, entendíamos o quê? Que ser um evangélico, ser um cristão era exatamente entender o que eles entendiam, ter a mesma visão de fé que eles tinham, mas usar a mesma roupa que eles usavam. E que era, e foi, e tem sido um erro muito grande, até porque o Brasil é um país tropical. Não comunica, principalmente ao nosso estado, apesar que eu gosto dessa expressão de um amigo, que Anápolis é a Europa do estado de Goiás, porque aqui ainda nós sentimos frio, podemos usar uma blusa, mas saindo de Anápolis você observa um calor, misericórdia, muito grande. Então, logo assim, não comunica. Eu não sei se a gente precisa sair de Anápolis para sentir esse calor, não. Pensei exatamente a mesma coisa. Nos últimos dias. Mas apesar que Anápolis, por isso que eu digo assim, que eu não troco Anápolis por nenhuma cidade do planeta. Do planeta. Eu amo a minha cidade. Me sinto muito feliz e muito honrado de ser anapolino. Se tem algo que eu tenho como um princípio, é saber que os meus filhos são anapolinos. Hoje eu sou anapolino. E logo, logo espero que a minha esposa também se transforme em uma anapolina. E se tiver algum vereador assistindo, quiser dar o título de cidadã para minha esposa, ela gostaria muito. Então, até porque, assim, tá uma situação complicada, né? Porque o senhor é cidadão anapolino, os filhos são anapolinos. Está faltando a esposa. Sim. Então acho que temos que fazer o manifesto aí para os 23 vereadores, um deles é suficiente para apresentar um título, doutor Lúcio, cidadão anapolino para o pastor Tiago. Na verdade, para a esposa, né? Para completar. Para a esposa, sim, isso. E a família toda. É verdade. Eu ficaria muito. Fica tranquilo que a gente vai levar esse manifesto, viu, pastor? Perfeito. Eu agradeço ao programa. E é muito vocês. Então, assim, e exatamente por esse entendimento que hoje a igreja mudou. Que exatamente essa mudança de roupa e essa comunicação exata com o nosso clima faz a grande diferença. E até porque nós entendemos o seguinte, você precisa sentir parte daquilo que você está ouvindo e aquilo que você veste, de certa forma, comunica com a mensagem. Então, quando você usa uma roupa muito formal, acaba que o relacionamento é muito mais formal, que é normal. Mas o que nós entendemos é essa mudança. Exatamente essa roupa que eu vi no programa seria uma roupa que eu pregaria no domingo e que eu já preguei exatamente assim, um tênis, uma calça e uma camiseta. Então é muito mais no sentido seguinte, é uma ideia visual para comunicar com o seu dia a dia, comunicar com a sua humanidade como a minha humanidade. Em outras palavras, poxa, eu me identifico com o pastor. É uma identificação não simplesmente da mensagem, que é a parte mais importante, mas essa comunicação visual, poxa, eu vejo que ele é gente, usa um tênis, usa uma calça jeans, usa uma camiseta, é algo muito mais informal, mas que tem o formalismo, do respeito, até mesmo lido com muitos jovens, e se vocês tiverem a oportunidade, que eu gostaria que vocês tivessem, a maioria, para não dizer 100%, quando fala comigo é Senhor. Acho que é um resgate dessa palavra. É Senhor para minha esposa, Senhora. É algo que essa geração perdeu, que antigamente nós tínhamos. Você vai ver que muitos deles estão até resgatando um princípio que foi perdido, que é o bênção.
Muitos desses jovens e adolescentes chegam para nós, falam: bênção, pastora, porque é um princípio que nós aprendíamos quando éramos crianças. Hoje já não temos mais de ensinar os nossos filhos a importância da bênção do pai, da bênção da mãe, da bênção da avó, do avô. Então, por mais que seja uma coisa informal, mas existe o formalismo no sentido do respeito. E essa é a essência. Eu não gostaria e não quero que as pessoas me respeitem por aquilo que eu visto, mas eu quero que as pessoas tenham respeito por aquilo que eu sou, principalmente na vida delas. Então é muito mais do que simplesmente o visual. O visual, ele não é tão importante quanto a essência. E o nosso princípio é muito mais do resgate da essência do que do visual, nesse aspecto. Pastor, nesse entendimento dos jovens, do trabalho com os jovens, de resgate de algumas coisas que eles já haviam perdido no passado, qual a importância da igreja hoje para a questão social, a função social da igreja na comunidade que nós vivemos hoje? Eu entendo assim, a igreja, ela tem uma visão holística e ela precisa ter essa visão holística do ser humano. Que o ser humano não é só espírito, ele precisa comer, ele precisa trabalhar, ele precisa ter lazer, ele precisa ter educação. E eu entendo que a igreja, ela precisa desenvolver esse aspecto, porque exatamente essa é a nossa missão. A minha missão não é simplesmente eu levá-lo para o céu ou destinar alguém para a eternidade mediante a salvação em Jesus. Mas a minha função e o meu papel é de que forma que eu vou levar essa pessoa, de que forma que eu vou levar essa irmã, esse irmão, porque eu posso levá-lo trabalhando, como eu posso levar ele sem trabalho. Eu posso levá-lo tendo um curso superior, como também não tendo. Nenhuma das duas partes, com curso ou sem, vai impedir de levá-lo, mas eu posso proporcionar algo melhor para ele aqui. Então, a função da igreja hoje é verdadeiramente essa responsabilidade social. Por exemplo, dia 2 agora, nós temos uma missão. Nós descobrimos um bairro na cidade de Anápolis, o Boa Esperança, que é um bairro novo, acho que são 120 a 140 casas, e não existe uma árvore plantada. Então nós decidimos, agora no dia 2, plantar uma árvore na porta de cada uma daquelas casas. Não é uma coisa espiritual, se você pensar, plantar árvore. Não faz sentido, talvez, para a igreja, porque não tem pregação, não tem culto, não tem louvor, não tem violão, mas tem o papel social da igreja, tem um papel social com a cidade, tem um papel social de você desenvolver algo que, posteriormente, a população daquele bairro vai desfrutar de um benefício. Então, logo, a missão da igreja é essa missão holística, desde o papel que nós temos aqui também na cidade, de entregar café com leite e pão de 15 em 15 dias para os garis da cidade. Nós entendemos que por mais que aqueles homens e aquelas mulheres são remunerados por isso, mas se eles não estivessem ali e não olhassem o trabalho de uma forma digna, Anápolis viraria um caos. Então nós entendemos desde esse papel de você cortar o cabelo de morador de rua, de você ajudar um gari, de você dar lanche para ele, de você pagar uma cesta básica, de você ajudar uma pessoa com problema no casamento, até você plantar uma árvore. Então, na verdade, a igreja, ela precisa estar enganjada na sua cidade. Por isso que eu entendo o seguinte, o quanto foi importante para mim entender que eu sou anapolino. Se eu não entendesse isso, eu simplesmente usaria Anápolis como um mecanismo, talvez, de sobrevivência, de dinheiro, ou uma plataforma de promoção para uma cidade maior. Mas quando eu recebo esse título e quando eu me entendo como anapolino, todos os bairros de Anápolis são minha responsabilidade, por mais que eu não more. E aí, falando dessa responsabilidade, pastor, nós vamos entrar num tema agora bastante interessante, que é a questão política contextualizada na questão religiosa. Porque hoje nós vemos que não é possível mais caminhar em separado a questão político-partidária da questão religiosa, até porque nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas vinculadas ao movimento religioso, seja católica, seja evangélica,
também nesse contexto político-partidário. Qual que é a visão da sua igreja, de forma específica, nessa questão político-partidária, a partir do envolvimento de pessoas nesse mundo político, bem como pessoas políticas participando dentro da sua igreja? Como se dá essa questão? Nós conversamos bastante sobre isso, né, doutor Lúcio? É um tema bem interessante. Nós tivemos um tempo agradabilíssimo sobre política. O que eu entendo? Infelizmente, a igreja ela teve engajamento positivo, mas ela também teve, durante um período, um engajamento negativo. E o que eu entendo é que o engajamento negativo é quando a minha visão busca um benefício para a minha comunidade. Quando eu estou assim, o que eu posso receber como church, o que eu posso receber como comunidade local de algum benefício acerca da política. Acho que esse é o equívoco, não somente da igreja evangélica, como qualquer outro meio. Porque você não faz política pensando o que é bom para você, ou não deveria. Você faz política pensando o que é bom para a sua cidade. Porque o que é bom para a sua cidade é bom para você automaticamente. Por exemplo, nós tivemos, eu fiquei quase 3 domingos falando isso, e o Daniel é minha testemunha. Durante muitos dias, eu vi tanto nas redes sociais, eu acompanho todos os portais de notícias de Anápolis, falando mal da Avenida Brasil, que ficou ruim, que não sei o que não sei o que lá, e por aí vai. Só que eu comecei a pensar, e para mim, a nível de church, localização, ficou muito ruim. Mas eu não tenho que pensar o que é bom para mim. Eu tenho que pensar o que é bom para a cidade. E a nível de cidade, nós precisamos ter um foco maior para o nosso polo industrial, que é o DAIA. Pois é, mas aí o senhor está trabalhando justamente um tema que passa, pastor Tiago, pela questão política. Sim, mas é exatamente isso. Aí é justamente essa pergunta que eu faço. Se a church hoje ela tem a vocação de participar ativamente desse contexto político partidário ou não, ela é totalmente avessa a isso, ela, inclusive, ela é contrária à participação dos seus membros? Não, nós somos completamente a favor, mas o que eu quero colocar é o seguinte, por mais que o Roberto não foi o meu candidato, mas ele fez algo bom para a cidade, ele fez algo bom para mim. Entendo. Por mais que talvez determinado vereador não foi o meu candidato... Ou seja, não tem bandeira. Isso. Ela define... É lógico que eu tenho uma bandeira, tirando... A coletividade, ele sobrepõe aos interesses particulares. Sim, eu tenho meu candidato, eu sei em quem eu vou votar, eu tenho minha ideia partidária, mas, indiferentemente disso, se é bom para a cidade, automaticamente é bom para mim. Entendo. Então eu não sou lesado quando um partido que talvez não é o mesmo partido faz um bom trabalho. Claro. Porque a minha visão não é o que é bom para mim, é o que é bom para a cidade, como eu disse. E a participação ativa no Sim. mundo político partidário, quem sabe da sua pessoa, quem sabe de membros da sua igreja, já teve essa vocação lá na sua igreja ou não, ou tem a proposta... Porque ano que vem nós temos eleições, né? Sim. Eleições municipais, inclusive. É a época que eu sou mais procurado. Então. O que eu entendo é assim, eu acho outro erro da igreja. Por exemplo, eu utilizar a plataforma, principalmente a de domingo, para divulgar política. Acho que ninguém vai à igreja no domingo com a proposta de ouvir política, por mais que a política faz parte do dia a dia. Certo. Então, qual é a minha visão? Que aos domingos nós não declaramos, seja o candidato que eu vou votar, ou seja o candidato que eu não vou, nós não declaramos. A única coisa que eu declaro aos domingos é em quem nós não devemos votar e explico o porquê. Certo. Agora, em quem a pessoa vai votar, é uma decisão dela. Só que é lógico que eu tenho a minha decisão pessoal, que eu sou o Tiago da pessoa pública, que é
a minha vida diária, mas também eu sou o pastor da igreja. Então, o senhor acaba auxiliando, então, o membro, dizendo, olha, gente, eu não sei em quem vocês vão votar, não, mas nesse daqui não, eu falo assim, não olha, arrisquem, não. É uma posição interessante. lá né? eu falo assim, olha, eu quero explicar em quem vocês não devem, ou quem vocês não deveriam, por causa disso. Agora, em quem vocês vão votar... Agora, essa é outra análise que o história. senhor faz, inclusive, para definir esse ato de não votar, é com base, inclusive, nos preceitos bíblicos, pastor? Na verdade, é um único meio e a única base são os preceitos. Porque se foge disso, é algum benefício meu. Certo. É alguma coisa que eu posso receber. E como eu disse, se é bom para a cidade, é bom para mim, então logo, ainda que eu não concorde, ainda que a church diretamente não tenha um benefício, acaba que ela tem direto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutor Luz, me permita. Fique à vontade. Cuidado, viu? É uma pergunta que com certeza talvez ninguém tenha feito ainda, mas eu preciso fazê-la. Aham. O senhor disse agora há pouco que épocas de eleição são as épocas que o senhor mais é procurado, né? Sim. Ou a época que o senhor mais é procurado. Nessa plataforma política. E claro, isso. Essa procura, ela também traz consigo ofertas de benefícios pessoais para que o senhor tenha a coletividade de votos para essas pessoas? Eu acredito assim. Dificilmente, acho que isso é um mal do ser humano, ele sempre vai buscar algum benefício pessoal em absolutamente tudo. Certo. E verdadeiramente por isso que o evangelho é essa mudança de mente. E a palavra mudança de mente é metanoia. É você mudar a sua mentalidade. E até mesmo o Brasil, ele tem essa ideia política do benefício pessoal. Isso está enraizado na nossa política. Isso está enraizado e não é de agora, isso já vem desde sempre. Então, verdadeiramente, eu acredito que essa mudança, ela leva tempo. Porque a mudança cultural, você precisa aniquilar uma cultura para que você implante outra. Então, logo, eu imagino, você mudar uma cultura de 500 anos para uma cultura agora, poxa, provavelmente eu não vou conseguir. Provavelmente até os meus filhos. Pois é, então mas leva-se um tempo. Então a resposta eu concluo que eu vou chegar. Já teve. Como em qualquer outra profissão ou qualquer outra coisa que você faz, você sempre vai ouvir coisas positivas e negativas. Propostas decentes e propostas indecentes. Na profissão de vocês como advogado, enfim, a vida é assim. Mas o que faz a diferença não é a proposta que você ouve, é a decisão que você toma sobre aquela proposta que você ouviu. Porque cada um vai ser tentado segundo a concupiscência do seu coração. Então, logo, o importante e o que as pessoas esperam como resposta não é a proposta que chegou ao seu coração, mas sim qual é a resposta que você vai dar diante da proposta. Então, não tem problema o cara chegar lá e falar assim, olha, pastor, se o senhor me apoiar, eu vou te dar 20 mil reais. Não tem problema, porque aquilo está simplesmente demonstrando o coração dele. O problema é se eu vou aceitar aquilo ou não. Até porque se eu aceitar, eu vou ter um benefício imediato. Mas eu não vou ter um benefício ao longo prazo. Porque se depois, mais à frente, eu quiser cobrar um trabalho, quiser cobrar uma resposta de uma proposta que ele fez, o que ele vai olhar para mim? Fala assim, pastor, já está pago. A conta está paga. Já está pago. O senhor não tem direito de me exigir nada, porque o que eu tinha para dar para o senhor eu já dei. 20 mil reais. E aí logo eu fiz a política idiota, desculpa da palavra, mas a política burra. Porque eu pensei em um benefício pessoal, talvez de comprar uma casa, comprar um carro, pagar uma conta, mas eu não pensei que o benefício maior é a minha cidade. E se a minha cidade está boa, se a minha cidade está crescendo, e logo esses 20 mil reais saiu de algum lugar. E ele precisa, de certa forma, ser pago. E da onde vai ser tirado? Provavelmente da minha cidade. Então é, de certa forma, uma política burra, porque você recebe um benefício e perde um benefício. Então, logo, a proposta, já recebi, acredito que vou receber de novo. Com certeza, né? Faz parte, mas acho que a pergunta de $1 milhão é: o que você vai fazer com essa proposta? O que você vai dar como resposta? E o que é mais interessante não é aquilo que você vai dar para os membros.
porque eu faço reuniões dentro de um gabinete fechado. Ninguém sabe o que eu estou ouvindo e ninguém sabe o que eu estou falando. Por isso que eu amo ser igreja, porque eu entendo que ser igreja não é você dar uma resposta para os membros. Ser igreja é você dar uma resposta para Deus. E segundo o que a palavra de Deus nos diz, com Deus não se brinca. E é verdade. tudo que o homem planta, certamente ele colhe. Doutor Lúcio, é interessante o que ele coloca, porque essa resposta muda tudo. Né? Sim. Ela muda o caráter. E como bem colocado por ele, muito embora lamentamos, mas é uma atitude quase que normal, né? Ela acontece muito mais do que imaginamos. E eu perguntei, eu fiz essa provocação para ele justamente porque nós vemos que, lamentavelmente, outros colegas de profissão, ou de não profissão, mas de vocação, outros pastores acabam aceitando. Né? E nós temos informações disso. Isso é ruim, porque de alguma forma acaba deturpando a proposta de vocacional dele, acaba mudando tudo aquilo que ele deveria fazer enquanto líder religioso, e ele acaba de alguma forma utilizando os membros para um benefício pessoal dele também. Eu tenho falado da questão de posicionamento das pessoas de bem. Precisam se posicionar. Muito nos alegra quando nós vemos pessoas se posicionando dessa forma. Há pouco eu falava que para que o mal tome conta, e essa frase não é minha, para que o mal tome conta, basta que as pessoas de bem não façam nada. Então, quando nós vemos pessoas de bem se posicionando e fazendo alguma coisa para combater esse tipo de atitude, realmente muito nos alegra. E que possamos ver isso mais vezes. Né? Com certeza, que possamos ver pessoas com essa decisão. Afinal de contas, eu acredito que a decisão ela precisa acontecer antes mesmo de você dar essa resposta, né? Essa decisão ela precisa existir na sua vida. Você precisa ter um rumo, você precisa ter um caminho. Você não pode estar escolhendo um caminho de acordo com o clima, né? Mudou o clima, você muda de caminho também. Não pode. Principalmente quando nós estamos falando de Deus, quando você escolheu a Deus. Você não pode escolher a Deus hoje e amanhã você escolhe. Você manter os princípios, né? A outra figura. E o que faz a grande diferença para mim é saber que você não consegue fazer isso sozinho. Por isso que você precisa ter gente ao seu lado, para sempre trazer diante de você o quanto o seu coração pode ser corrompido a qualquer momento. Se for só a minha vida diante de tantas decisões, o meu coração pode ser passivo em algum momento da jornada, da vida, tomar a decisão errada diante de uma proposta errada. Por isso que quando você caminha com outras pessoas, por isso que quando você abre o leque da sua vida e se humaniza para que outras pessoas participem, fica mais fácil. Quando você se coloca numa denominação, numa posição de superioridade, eu sou pastor, você não tem o direito de falar o meu coração, você não tem o direito de acessar a minha vida. Quando a minha vida se transforma em uma vida restrita, a possibilidade do erro é maior. Mas quando você consegue abrir o seu coração, a sua humanidade, fala assim, olha, você pode falar o meu coração, você pode falar comigo. Se você vê que eu estou errando, por favor, me mostre o caminho. Isso é muito bom, porque na verdade as pessoas olham o sucesso da church pela minha figura, por a figura de um homem só, e na verdade é o grande equívoco, porque ninguém faz nada sozinho na vida. Você conta com gente. Hoje lá na igreja nós temos mais de 400 voluntários. Eu coloco que eu vou, como igreja, entregar pão, leite para morador de rua, para gari, mas na verdade é uma equipe que faz. Mas eu estou lá neles. E eles estão aqui falando também, de certa forma. Então, assim, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa de gente, principalmente nisso. Eu gosto dessa expressão que diz assim, que a tentação é como se o diabo estivesse olhando pelo buraco da fechadura. O pecado é quando você abre a porta. Mas é exatamente quando ele está olhando pelo buraco da fechadura, você precisa de gente para falar assim, ele está olhando, toma cuidado. Então, o que faz a grande diferença é a família, é a esposa, são seus filhos, é você olhar com dignidade para eles e eles olharem com dignidade para você. Então não é fácil. Se você fala assim, pastor, o senhor nunca ficou tentado com a proposta? Acho que eu mais fiquei tentado do que não. Mas quando você tem gente para compartilhar sua tentação, quando você tem gente para compartilhar sua fraqueza, quando você tem gente que se espelha em você,
Quando tem gente que olha para você e diz assim, pastor, eu não tive pai, eu não tive mãe, mas eu vejo o Senhor como um pai para mim. Então o peso de responsabilidade é muito maior. Quando você não trata as pessoas como números, e quando as pessoas começam a ter nome na sua vida, o peso se transforma maior. Então você pensa mais de uma vez do que você pegar um dinheiro, um valor, pensando o seguinte, isso pode um dia afetar um filho na fé. Tudo aquilo que você construiu, e eu tenho isso no meu coração, você pode construir um legado em 50 anos, mas você também pode destruir em 5 minutos. Então é exatamente sobre legado que eu penso muito. Sobre o que eu quero deixar na cidade. Uma frase de Edwin Cole, naquele livro do Homem ao Máximo, que ele fala que uma das melhores coisas que pode se fazer é criar uma imagem. E uma das piores é destruir essa imagem. Sim, e é desafiador, porque na verdade assim, hoje nós temos nome. Pela graça de Deus, hoje nós nos tornamos uma voz relevante na cidade, mas isso demorou 10 anos. Mas também eu posso destruir tudo isso que nós construímos em 10 minutos, 10 segundos. Então, você pensar muito sobre o que você espera construir e essa responsabilidade. Eu amo Jesus porque ele disse o seguinte, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, quando você tem 10 pessoas que você presta conta, você tem um nível de responsabilidade. Nós que temos hoje aproximadamente 1.500, 1.600, fora o Instagram. O Instagram da Church hoje é o mais seguido da cidade, com mais de 13 mil pessoas. O meu Instagram tem mais de 11 mil pessoas. Então, quanto mais você é visto, mais é requerido de você. Então, é uma responsabilidade muito, muito grande. Muito bem. Conversamos com o pastor Tiago. Já acabou? Não acredito. Passa muito rápido aqui. Principalmente, doutor Luz, quando a conversa é agradável, como Sim. essa que aqui estamos tendo com o pastor O tempo Tiago. voa. Para nós um prazer muito grande, pastor, conhecê-lo pessoalmente, ter a satisfação de entrevistá-lo aqui no Canal 14, no programa Visão Geral, e de saber dessa proposta importante, principalmente para a juventude. Nós vemos hoje uma juventude que precisa, sim, de muito apoio, de muita dedicação de todos nós para com eles. Hoje, lamentavelmente, nós trazemos a estatística de que a juventude, ela soma a maioria na população carcerária brasileira, a terceira maior população carcerária do mundo, e nós temos hoje jovens de 18 a 29 anos sendo maioria dentro das unidades prisionais do Brasil. Jovens que estão hoje entregues ao mundo das drogas, jovens sem base familiar, jovens sem um pai, jovens sem uma mãe, jovens que estão sendo criados pelo mundo. Então, quando você tem uma igreja com uma proposta, com um foco nos jovens, nos resta, enquanto sociedade, apoiar esse trabalho do Senhor. Só uma observação, esse número de 18 a 29 anos, quando chegam lá, né? Justamente. Porque a grande maioria que está nesse viés, que está nessa linha, eles normalmente não chegam a essa idade. Com certeza. Ainda tem a morte precoce, né, no mundo da criminalidade. Por isso que eu, até colocando algo que acho que é importante, Serlese, no sentido assim, a igreja, ela precisa dos jovens, porque afinal o jovem é o coração da igreja. Jovem traz alegria, jovem faz aquilo que às vezes a gente não consegue. Jovem eu fico até imaginando um momento de louvor sem jovens. Sim. Não seria muito triste. Não seria muito animado, não. Mas em contrapartida, eu vejo um desafio para você, para todos que nos assistem, que já não é tão jovem assim. Eu tenho 37 anos. No sentido que nós temos a responsabilidade de ser o cérebro, de trazer essa centralidade, porque ninguém aprende com palavras, as pessoas aprendem com modelo, e é exatamente pessoas que já têm uma família, que já têm um casamento. Eu sou casado há 15 anos com a mesma mulher, e eu acredito nessa importância de você ensinar essa geração, porque não adianta a gente trazer dados estatísticos que eu acho relevante para reflexão, mas se a sua vida e a minha vida não comunicar com a vida desses jovens, com essa geração. Por isso eu vejo que a Church, ela é uma igreja jovial, mas que em contrapartida nós temos muitos homens e mulheres que já são casados, que possuem um casamento legal, para ensinar essa geração.
E até mesmo eu tenho pessoas que tiveram casamentos ruins, que estão ensinando através daquilo que foi ruim, dizendo assim, não faça isso porque vai dar errado, eu já errei por você. E eu gosto dessa ideia sobre o sábio inteligente, que o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então logo nós somos chamados para ser os sábios na vida desses jovens, e os jovens são chamados para serem, na verdade, os inteligentes somos nós, e os sábios são os jovens, para eles aprenderem com os nossos erros, e nós, de certa forma contribuir para essa geração. Então, esse é, sem dúvida, o nosso desafio. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, que Deus o abençoe para que o senhor continue assim, trazendo esse trabalho aqui na cidade de Anápolis, realizando esse trabalho importante na cidade de Anápolis. Um abraço muito especial a todos da Church in Connection aqui na cidade de Anápolis, que Deus o abençoe. Doutor Lúcio, prazer mais uma vez tê-lo conosco. O prazer é meu, prazer receber o pastor Tiago, como ele falou, passou muito rápido, né? Um assunto muito agradável, voando, muito né? bom. O tempo passa muito rápido. Mas é uma alegria, um prazer imenso recebê-lo aqui. Esperamos poder conversarmos mais vezes. Foi muito agradável a visita que eu fiz a ele na semana passada. Dá para conversar bem mais de uma hora. Está devendo uma visita na igreja. Sim, estamos devendo. Vamos. Vou Pois levar é, o Serleide. estamos compromissados em fazer essa visita, com certeza será um prazer muito grande. Bom, Canal 14 da NET ofereceu a você essa entrevista com o pastor Tiago, da Church in Connection, aqui na cidade de Anápolis. Quais os horários de reuniões lá, pastor? Nós temos quarta-feira às 19h, nós temos na sexta-feira com adolescentes e pré-adolescentes às 19h30, sábado com jovens às 21h, no domingo 10 e domingo 19. Muito bem, tá aí. Você também é convidado a estar participando dessas programações que são abençoadas pelo próprio Deus. A nossa grande amiga, jornalista Eliane Rodrigues, um abraço, ela que sempre acompanha a gente aqui, atentamente, Muito nos atenta. dando esse suporte Sim. importante. Muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui a nossa programação no canal 14 da NET. A todo momento, como eu disse no início, tem uma programação especial para você. E esse foi o programa Visão Geral, que volta em outra oportunidade com novos entrevistados. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Restaurante Chamas Grill, comida caseira, cardápio variado, churrasco na brasa, service selfie, aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Rua 7 de Setembro, número 627. Teleentregas 3943-8146. Restaurante Chamas Grill, opção de qualidade para o seu paladar. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida. Minas.com Consórcios Múltiplos, caminhões, automóveis, motos, imóveis, financiamentos, seguros. Fale conosco pelo fone 3099-7722 ou fale com Nério Oliveira através do 99194-7759 ou pessoalmente na Avenida Minas Gerais, número 122, bairro Jundiaí. Acesse nosso site www.minasgo.com. A Autoescola Reis possui 18 anos de experiência na formação de condutores e também é pioneira na implantação do programa de inclusão de portadores de necessidades especiais, com isenções de impostos na compra do veículo. Venha para a Autoescola Reis. Via Amazonas Pizzaria e Pub, o melhor da gastronomia napolina, unido em um único lugar. Pizzas, massas preparadas a seu gosto, pratos à la carte, tira-gosto e bebidas em geral. Agora estamos oferecendo também serviço de buffet de massas e pizzas. Via Amazonas para seu evento. Contato pelo nosso WhatsApp 993 14 04 50.
Bicicleta, saúde e qualidade de vida andam juntos. Nesse Dia das Crianças, não perca tempo. Vá na Agência Batista e faça sua criança feliz. Lá você encontra lindas bicicletas, acessórios para a segurança do seu filho e muito mais. Sua bike sai montada e revisada. Agência Batista, Avenida Goiás, número 563, Setor Central. Fone 3324-2378. WhatsApp 99408-1028. Agência Batista, a loja líder no ramo de bicicletas. Pamonha Pura, aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade: espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 3327-0318. O Grupo Menezes Educacional traz o preparatório para o concurso da Rede Municipal de Educação. Aulas específicas e presenciais. Manhã, tarde e noite. Aulas na segunda, terça, quarta e quinta. Início das aulas de imediato. Matrículas abertas. Fone 3098-2289. WhatsApp 99384-9025. Ou pessoalmente na Avenida Senador José Lourenço Dias, número 490.